E aí, seja bem-vindo mais uma vez a uma nova videoaula e o assunto de hoje é sobre carboidratos. A aula bioquímica dos carboidratos. E você é meu convidado especial, mas antes de acompanhar, não deixe de dar aquela curtida, não deixe de acompanhar, porque isso é o que motiva para a gente poder continuar elaborando e criando novas videoaulas. Aceito sugestões de videoaulas aqui, tá certo? Bioquímica, imunologia, genética. Teria o maior prazer de poder contribuir. Galerinha, sobre carboidratos, o que a gente precisa refletir um pouquinho é porque carboidratos, eles também apresentam outras denominações. Por exemplo, ele também pode se chamar hidratos de carbono. Ele pode se chamar glicídios, glucídios, glíceres. Em outras palavras, açúcares. Entre ocorrências e funções gerais, a gente precisa refletir que os carboidratos são amplamente distribuídos nas plantas e nos animais, onde desempenham funções estruturais e metabólicas. Os carboidratos são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que possuem como fórmula geral CnH2ON, tá certo? Quanto à sua classificação, os carboidratos podem ser classificados quanto ao número de monômeros. São 3 grupos: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, galerinha, são açúcares fundamentais e não necessitam de qualquer alteração para serem absorvidos. Sua composição química terá mais ou menos de 3 a 7 moléculas de carbono e tem como propriedades serem solúveis em água e insolúveis em solventes orgânicos. Eles são brancos, cristalinos, a maioria com sabor adocicado, e estão intimamente ligados à produção de energia. Os monossacarídeos, o nome genérico dos monossacarídeos é dado baseado no número de carbonos, mais a terminação -ose. Por exemplo, se ele possuir 3 carbonos, nós chamaremos eles de trioses. Se ele possuir 4 carbonos, tetroses. Se ele possuir 5 carbonos, pentoses. Se ele possuir 6 carbonos, hexoses. Se ele possuir 7 carbonos, heptoses. E com essas classificações, nós precisamos conhecer um pouquinho algumas variáveis. Mas antes, nós também precisamos entender que esses monossacarídeos eles podem ser classificados em aldoses e cetoses. Mas, galerinha, eu vou falar para vocês um pouquinho de alguns exemplos de monossacarídeos. Os mais importantes: glicose, também conhecida como dextrose. É a forma de açúcar que circula no sangue e se oxida para formar energia. No metabolismo humano, galerinha, todos os tipos de açúcares se transformam em glicose. É encontrada no milho, na uva, em outras frutas e vegetais. Por exemplo, frutose ou levulose é o açúcar das frutas. Galactose faz parte da lactose, que é o açúcar do leite. Existem também outros monossacarídeos, também importantes. Por exemplo, pentose. E quando a gente fala de pentose, nós lembramos dos açúcares que estão presentes no DNA e no RNA. O açúcar do RNA é uma ribose, enquanto que o açúcar do DNA é uma desoxirribose. Ambos possuem não função energética, mas função estrutural. Já os oligosacarídeos nada mais é do que uma união de monossacarídeos. Essa união ela pode ocorrer tendo até 10 monossacarídeos, tá certo? A união de monossacarídeos, por exemplo, os disacarídeos, é uma união de 2 monossacarídeos. Eles se unem e toda vez que ocorre uma união de 2 monossacarídeos, vai existir a liberação de uma molécula de água. E essa união entre 2 monossacarídeos, nós chamamos de ligação glicosídica. Os disacarídeos, galerinha, que a gente conhece, pode ser, por exemplo, a união de glicose mais frutose. Esta fusão resulta numa molécula de sacarose. Esta que nós encontramos na cana-de-açúcar. A glicose, quando se funde à galactose, gera uma lactose. A lactose é essa que nós encontramos no leite. Já a glicose, quando se une a outra molécula de glicose, forma maldose, comum na cerveja. Outro tipo de carboidrato que nós conhecemos são os polissacarídeos. E quando a gente fala de polissacarídeos, nós estamos falando de polímeros de monossacarídeos, unidos por ligações glicosídicas alfa ou beta. São ligações de vários monossacarídeos, mais de 10, porque até 10 é oligosacarídeo. Um exemplo comum, galerinha, é que
alguns atuam como reserva de energia. O glicogênio, que produz reserva animal, ou o amido, que promove reserva vegetal. Então, galerinha, o glicogênio é uma fonte de reserva de carboidrato animal, armazena essa energia na forma de glicogênio, onde? No tecido muscular e no fígado. E quando falta glicose no organismo, esse glicogênio ele é resgatado lá no músculo e no fígado, quebrado em glicose e liberado na corrente sanguínea na forma de glicose, tá certo? Glicogênio, além de ser reserva de energia animal, ele também é reserva de energia fúngica. Já o amido, ele é uma fonte de reserva vegetal de carboidrato. As plantas fazem reserva de carboidrato por meio de amido. Outro tipo de polissacarídeo muito comum é a celulose, um importante carboidrato que está presente na parede celular das plantas. Qual é a função da celulose? É estrutural. Outro tipo de polissacarídeo é a quitina. Eu falei quitina. Forma estrutural, galerinha, que compreende uma estrutura do exoesqueleto de alguns artrópodes, como por exemplo a barata, que a gente, ao matá-la, a estrutura que confere ela, a estrutura que garante o arcabouço desses artrópodes como as baratas, é composto por quitina. Observem que quando há uma barata morta, minutos depois, enche de formigas, porque formigas gostam de açúcar. Açúcar é carboidrato. Então, as baratas são compostas de quitina, entre outros artrópodes, tá certo? Forma também, galerinha, a parede celular dos fungos. Mas volto a repetir, eu falei quitina, e não confundam quitina com queratina. A quitina é um polissacarídeo, e a queratina é uma proteína. Está presente, por exemplo, no cabelo, entre outras variáveis. Mas, quando a gente fala de carboidratos, nós também precisamos refleti-los sobre nossa alimentação. E quando a gente fala de carboidratos na nossa alimentação, nós precisamos classificá-los em carboidratos simples e carboidratos complexos. Quando a gente fala de carboidrato simples, nós estamos falando daquele carboidrato que é encontrado na farinha branca, no arroz branco e os alimentos feitos por estes, como por exemplo o pão, a massa, a pizza. Esse tipo de carboidrato apresenta um índice glicêmico alto e há uma liberação muito rápida de glicose no sangue, que garante uma boa chegada dessa glicose até a sua circulação sanguínea. Já os carboidratos complexos, por exemplo, são aqueles que possuem fibras, como os cereais integrais, o feijão, o milho, o arroz integral, o pão integral, entre outras. O seu diferencial é que os carboidratos complexos possuem um índice glicêmico baixo, então ocorre uma liberação lenta da glicose na circulação sanguínea. Esse tipo de carboidrato forma o grupo de alimentos que a gente chama de alimentos saudáveis. Bom, galerinha, os carboidratos possuem algumas funções especiais e eu irei apresentar algumas para vocês. Por exemplo, o coração. O glicogênio, ele é importante fonte de energia emergencial para o coração. Então, ele fornece uma energia de emergência para facilitar para a contração cardíaca, tá certo? Outra função especial dos carboidratos está no sistema nervoso central. O cérebro ele não armazena glicose. Se ele armazenasse, ele também armazenaria na forma de glicogênio. Como ele não armazena glicose, ele depende minuto a minuto de um suprimento de glicose na corrente sanguínea. Então, vocês que fazem essas dietas malucas de restrição ao carboidrato, uma interrupção prolongada glicêmica pode causar danos irreversíveis ao cérebro, tá certo? E é por isso que a gente precisa se preocupar com a forma como nós nos alimentamos desses carboidratos. Então, nós precisamos entender o processo de digestão. Na digestão dos carboidratos, ela começa pela boca. A saliva contém uma enzima que hidrolisa o amido, que quebra o amido. Então, a amilase salivar, também conhecida como pitialina, ela é secretada pelas glândulas parótidas. Então, esta amilase salivar, ela consegue quebrar apenas de 3 a 5% do total de carboidratos. Por quê? Porque ela age em um curto período de tempo, liberando dextrinas, que é uma forma de maltose. Passando pela boca e pela saliva, esse carboidrato chega até o estômago, junto com a amilase. Só que lá no estômago, esta amilase ela é inativada pelo pH sanguíneo, tá certo? Então, essa hidrólise, essa quebra
dos carboidratos que iniciou na boca, a ação dessas enzimas ela é acessada rapidamente no meio ácido do estômago. Mas, quando esse carboidrato chega até o intestino, no duodeno, existe uma outra enzima conhecida como amilase pancreática, que ela realiza a digestão completa do amido, transformando ele em maltose e dextrina. Posteriormente, este carboidrato vai chegar até o intestino delgado. E aí, galerinha, no intestino delgado, nós temos a ação de várias enzimas conhecidas como disacaridases, que elas vão hidrolisar esses disacarídeos em monossacarídeos. Essas disacaridases, elas estão presentes nas bordas das células intestinais. E é aí que ocorre a absorção dos monossacarídeos na forma de glicose para chegar até a corrente sanguínea. Depois você fica achando graça dessas minhas coceiras, dessas minhas línguas, né? Quando você está editando. Com certeza, não tem nem como não rir. Vamos lá. Galerinha, quando esse monossacarídeo, na forma de glicose, chega à corrente sanguínea, então aumenta a taxa de glicose no sangue. Nós estamos falando de glicemia. E o que é a glicemia? É a taxa de glicose que existe no sangue de um indivíduo. Essa taxa de glicose, ela varia em função da nossa alimentação, bem como da nossa atividade. Segundo a Associação Americana de Diabetes, existem alguns valores de referência referente à glicemia de um indivíduo. Por exemplo, se o indivíduo apresentar uma glicemia de jejum entre 70 e 99 microgramas por decilitro, nós estamos falando que esse indivíduo apresenta uma glicemia de jejum normal. Se ele apresentar uma glicemia de jejum de 100 a 125 microgramas por decilitro, nós estamos falando que existe uma glicemia de jejum alterada. Agora, se essa glicemia de jejum for maior ou igual a 126 microgramas por decilitro, nós estamos diante de um provável paciente com diabetes mellitus. Lógico que nós precisamos analisar os casos. Então, galerinha, toda vez que a gente encontrar valores de glicemia de jejum alterado ou maior ou igual a 126, nós estamos falando que esse paciente apresentou uma hiperglicemia. E quando há uma hiperglicemia, vai ocorrer uma estimulação da secreção do hormônio chamado insulina pelo pâncreas. Esse hormônio estimula as células do nosso organismo a absorver a glicose presente no sangue. Se essas células não necessitam imediatamente do açúcar disponível, as células do fígado se responsabilizam de transformar essa glicose em glicogênio. E esse glicogênio ele é estocado no fígado e no músculo. Lógico que essa hiperglicemia pode resultar numa patologia conhecida como diabetes. E aí, a nível metabólico e bioquímico, nós estamos falando de uma diminuição ou um cessamento da produção de insulina. O organismo ele não consegue mais produzir insulina ou não consegue utilizá-lo de forma eficiente. E aí, se não há produção de insulina, o que vai acontecer? A glicose vai ficar acumulada na corrente sanguínea, gerando a hiperglicemia, e essa glicemia vai resultar num quadro patológico conhecido como diabetes. Já a diminuição dos valores de referência de glicemia abaixo de 70, nós estamos falando de glicemia baixa ou hipoglicemia. Quando isso acontece, essa hipoglicemia estimula o pâncreas a secretar um outro hormônio. Então, quando os níveis de glicose estão abaixo de 70, ocorre uma hipoglicemia, e essa hipoglicemia estimula o pâncreas a produzir um outro hormônio, conhecido como glucagon. O fígado, ele transforma o glicogênio em glicose e libera a glicose no sangue. A glicemia retorna, então, ao seu valor de referência normal. Então, galerinha, numa alta taxa de glicose, na hiperglicemia, o que vai acontecer é que vai haver uma estimulação do pâncreas para produzir insulina, para que essa insulina possa pegar essa glicose e entrar para dentro da célula. Na diabetes mellitus, o paciente não vai secretar insulina, então essa hiperglicemia, esse acúmulo de glicose, vai se acumular no sangue, causando a diabetes mellitus. Mas, na hipoglicemia, que é uma baixa taxa de glicose, o que vai acontecer é que a célula alfa pancreática vai produzir um hormônio chamado glucagon. E este glucagon irá quebrar o glicogênio armazenado lá no músculo e no fígado na forma de glicose e vai devolver a glicose na corrente sanguínea para transformar essa hipoglicemia em valores de referência normais.
Lógico, ou quando a gente está acompanhando o estado alimentar de um paciente diabético, o nível glicêmico dele, nós precisamos fazer um acompanhamento rigoroso para saber se esse paciente está seguindo as orientações médicas devidas. Para a gente monitorar o estado alimentar do diabético, a gente faz um exame conhecido como hemoglobina glicada, que tem na sua abreviatura o HbA1c. O termo hemoglobina glicada, ela define por um grupo de substâncias formadas a partir da reação entre a hemoglobina A, que a gente conhece como HbA, e o açúcar. O componente mais importante desse conjunto é a fração A1C, na qual há um resíduo de glicose ligado ao grupo amino terminal. Então, galerinha, a ligação entre a HbA e a glicose é um produto de uma reação não enzimática definida como glicação. O que a gente chama sobre glicação, o que a gente diz sobre glicação é que nada mais é do que hemoglobina glicada. E essa ligação da hemoglobina ao açúcar é uma ligação irreversível, tá certo? Então, como a hemácia ela é altamente permeável ao açúcar, quando há uma alta taxa de glicose, este açúcar se ligará à hemácia de forma irreversível. E uma vez o açúcar ligado de forma irreversível à hemoglobina da hemácia, promoverá um casamento irreversível, que não tem mais volta, tá certo? Promoverá uma união irreversível. Acontece que durante a vida toda da hemácia, que gira em torno de 2 a 3 meses, a hemoglobina que tiver ligada ao açúcar permanecerá ligada. E quanto mais açúcar tiver no seu sangue, mais hemoglobina vai estar ligada ao açúcar, com maior chance da gente encontrar hemoglobina glicolizada ou hemoglobina glicada. E aí, galerinha, como a diabetes é uma doença caracterizada pelo alto nível de açúcar no sangue e apresenta uma taxa de hemoglobina glicada muito maior do que o esperado, a gente pode dizer que o paciente ele não respeitou o estado diabético. A gente pode dizer que o paciente não respeitou o estado alimentar, que é aquela reeducação alimentar, que o paciente precisa se privar de carboidratos, de coisas doces, tá certo? Quando a gente recebe esses exames, a gente pode analisar através de algumas variáveis interessantes. O resultado de uma hemoglobina glicada indica a porcentagem de hemoglobina ligada à glicose. Então, se o resultado for de 7%, eu posso dizer que 7% das hemoglobinas estão glicadas. Atualmente, o consenso dentre várias entidades médicas, nacionais e internacionais, é de que o valor maior ou igual a 6,5 indica que a pessoa está com diabetes. Mas aí, galerinha, existem vários órgãos regulamentadores, tá certo? Normalmente, os valores de referências que mais se tem utilizado é que parâmetros de 4 a 6,5%, a gente pode dizer que a hemoglobina glicada desse paciente apresenta um excelente controle. Já se a hemoglobina glicada tiver entre 7 e 7,5%, existe um bom controle. Agora, se estiver entre 8 e 14%, ou maior que 14%, indica que o paciente apresenta um péssimo controle no monitoramento do estado alimentar do diabético. Termino aqui essa videoaula, finalizando o assunto sobre bioquímica dos carboidratos, e na próxima videoaula eu apresentarei para vocês o metabolismo da regulação do estado alimentar de um paciente. Me acompanhe, me siga, curta, que você não vai se arrepender. Finalizo então deixando um forte abraço a vocês, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Que aí você finaliza ali, não vai se arrepender.